Olá, pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, eu sou Lígia, sou arquiteta. Hoje eu vou trazer aqui umas coisas, né, que fazer para sua obra dar errado, né? Exatamente um alerta, porque muitas vezes as coisas dão errado e as pessoas não sabem por quê. Então aqui eu vou trazer algumas dicas, né, por que que muita coisa dá errado nas obras, né? E quando pessoas falam: "Ah, a obra só traz dor de cabeça", muitas vezes traz mesmo, e muitas dor de cabeça, né. E são várias razões, são vários motivos que obra traz dor de cabeça, né. Infelizmente, eh, isso acontece na maioria dos casos, né. Acontece tanto pelo lado das pessoas que fazem obra, quanto também dos profissionais. Então eu vou trazer aqui algumas dicas, né, de como você tentar melhorar, né, o seu aspecto de que obra só traz dor de cabeça. Então vamos lá. Primeira coisa, né, eu trago essa imagem aqui, que a pessoa que já aconteceu comigo, eu acho que acontece isso muitas vezes, né, a pessoa chega: "Ó, já contratei o pedreiro", ou então: "Ó, o pedreiro começa amanhã, ou começa semana que vem", sei lá. O pedreiro nunca pode começar uma obra sem projeto. Primeiro que ele não sabe direito o que vai ser feito, ele já começa tudo errado, porque ele vai cobrar ou um valor por diária, e aí ele vai enrolar, 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 e a obra nunca acaba, né. Ou então ele vai dar um preço, achando que é uma coisa e depois tem que fazer várias outras, aí começa a não fazer direito, aí começa a faltar, começa a ir para um outro lugar. Aí começa um lado, não termina, vai para o outro, não termina, aí você fica com aquela coisa, aquela confusão lá, tudo quebrado, e ele não volta, ele está na outra obra, aí você vai procurar ele: "Cadê fulano?", "Ah, ele foi na outra obra", né, então, essas coisas é super comum de acontecer, né, então a primeira coisa, precisa ter ciência do que vai ser feito, né, a pessoa às vezes não quer contratar um projeto, não pode, muitas vezes eu sei que não pode, né. O projeto também é um custo elevado, para muitas pessoas, mas ele é super importante, né. É com ele que a gente vai balizar o serviço, é com ele que a gente vai balizar como vai ser feito, as etapas, e muitas vezes o projeto também pode ajudar a economizar, né. Várias coisas, né, com o serviço, com substituindo alguns materiais, enfim, dá para se fazer muita coisa no projeto. Então o projeto ele norteia, né, as etapas, ele norteia o que vai ser feito, como vai ser feito. Então um pedreiro não pode começar uma obra sem saber o que vai ser feito. E muitas vezes as pessoas leigas, né, principalmente, elas acham que vai ser de um jeito, acham que pode confiar no pedreiro, porque ele tem experiência, já fez muitas obras, acha que vai conseguir dar conta sozinha, e a verdade é que não é bem assim. Justamente por ser um processo muito complexo, né, o projeto ele ajuda a auxiliar essas etapas, ele ajuda a mapear exatamente, né, essa logística, né, porque tem serviço que começa antes de alguns, para poder outros continuarem, então tem vários tipos de profissionais também. Então aquele pedreiro que às vezes sabe fazer tudo, ele até pode saber, mas ele vai fazer aquele coisa sempre do mesmo jeito e nem sempre com o mesmo capricho. Mas com certeza ele não sabe tudo. Ele sabe fazer algumas coisas, né, no geral, mas tudo, tudo ele não sabe. Então, algumas coisas o projeto define, né. Então, por exemplo, é comum várias coisas, né. Tomada, caixinha de tomada, né. Aí a pessoa lembra que tem um equipamento que precisa ligar e aquela caixinha de tomada não apareceu.
Aí depois acontece aquela gambiarra, né? Aquele plugin com um monte de tomadinhas junto para poder dar conta da tomada que ficou faltando. E às vezes com um projeto, né? Você abre uma caixinha de tomada ali, estrategicamente posicionada e já resolve o problema de muitas coisas, né? Isso é só um exemplo simples, né? Mas muita coisa acontece, né, durante a obra sem o projeto, né? Sem saber exatamente o que vai ser feito. Então, a primeira coisa, né, sempre é saber o que quer, né? Saber qual o desejo, né? E aí esse desejo vai começando a ser desmembrado. É como uma viagem, né? A gente vai viajar para algum lugar, seja perto, longe, né? A gente tem um destino, né? A gente vai para um lugar, sabe, que tal lugar, né? Se é praia, se é montanha, se é frio, se faz calor. Então precisa ali um planejamento, né? Eu não posso ir para um lugar de praia e levar só casaco, né? Eu não vou aproveitar a praia. Ou ir para uma montanha que eu sei que faz frio e não levar agasalho. Então, são planejamento. Eu preciso saber o horário de voo, preciso saber se tem disponibilidade, como paga a viagem, como paga os hotéis, quais os hotéis, onde eu vou comer, me alimentar. Então, tudo isso faz parte do planejamento, né? De organizar. E a obra é exatamente assim. A obra se baseia, né, pode se comparar com muitos serviços, né? Como um médico, por exemplo, que ele precisa fazer um diagnóstico para saber o que, que precisa ser feito. Ele não pode mandar você para a cirurgia sem fazer exames, né? Ele não pode prescrever algumas medicações também sem fazer alguns exames. Então, tudo precisa desse planejamento, dessa organização. E a obra é exatamente isso. A obra precisa saber o que vai ser feito, qual a intenção que se deseja com aquela obra, para poder todos os serviços serem realmente mapeados, organizados nas etapas corretas, né? Tem materiais, por exemplo, que precisa comprar com um pouquinho de antecedência. Então, vamos imaginar uma cozinha, né? Uma reforma de uma cozinha. Uma cozinha, ela pode ser um espaço pequeno, mas ela é um espaço complexo, né? Se for uma cozinha de uma pessoa que usa, que faz comida, que gosta de receber, que gosta de ter equipamentos, que gosta de novidade, de tecnologia, de tanta coisa, a cozinha precisa muito ser planejada, muito bem planejada. Então, são tomadas, são espaços para guardar mantimentos, espaços para guardar louças, espaço de funcionalidade das bancadas, enfim, é uma série de itens que precisam ser feitos, né, mapeados na cozinha. Então, vamos imaginar ali, eu tenho um forno embutido, eu tenho um fogão cooktop, eu vou precisar saber que ali precisa pontos, eu vou precisar saber como vai ser a marcenaria desse armário onde o forno vai ser embutido, como vai ser feito, quanto tempo leva essa marcenaria para ela ficar pronta, qual a peça que eu vou escolher para encaixar naquele buraquinho que vai ficar o forno. Eu não posso mudar de ideia no meio do caminho. Essas mudanças de ideias, elas são prejuízo, né? Começa uma coisa e depois resolve mudar. Ah, não era bem assim que eu queria. Ah, eu pensei melhor agora. Isso atrapalha muito a execução, né? Isso pode ser gasto dobrado e picado, porque às vezes precisa fazer, refazer, desmanchar, consertar, refazer, fazer de novo. Então, outra dica é, quando começar a obra, já tem que estar tudo definido, né? Essas mudanças no meio do caminho atrapalham muito. Então, como eu falei, um móvel planejado, por exemplo, ele pode levar 3 meses, dependendo do fabricante, dependendo da complexidade, né, das peças. Então, essa obra ela precisa ser ajustada de tal forma que a obra termine, mas a marcenaria já esteja pronta, esteja quase pronta para chegar e ser instalado. Então, isso tem um planejamento, né?
Eu preciso contratar a marcenaria de tal forma que ela vai ser concluída bem próximo da obra ter terminado, né? A obra, do modo geral, de alvenaria, de elétrica, né? De toda a parte de iluminação, de forro, enfim. A mesma coisa dos equipamentos, né? Às vezes eu compro um equipamento, quanto tempo eu levo para chegar nesse equipamento, né? Então, algumas coisas, elas são planejadas conforme o andamento da obra. Então, isso tudo só se é possível quando se tem clareza do que se quer. Então, é muito difícil dar certo, né? A pessoa chamar o pedreiro e começar a fazer a obra por conta própria, né? Sem ter um mínimo de organização, de fazer uma listagem das coisas que deseja, de fazer uma listagem do que vai precisar, de tentar mapear o serviço, né? Vai ter forro, vai ter rebaixo, não vai ter móvel planejado, não vai ter pedras especiais, vai ter revestimentos especiais, enfim, tudo isso, né? Além da parte elétrica, muitas vezes precisa mexer no quadro, não basta só colocar as caixinhas de tomada, né? Precisa ter um eletricista, ter um engenheiro, às vezes, para poder fazer o cálculo, né? Das cargas corretas, de fazer o quadro separado, os equipamentos. Isso é segurança, né? Muitas vezes também acontece, muito comum, numa reforma, ter imprevistos, né? Esse é super comum, principalmente quando se está em um prédio antigo, por exemplo, vai reformar, os conduítes de passagem da fiação são estreitos, às vezes precisa trocar todo o circuito, normalmente precisa trocar tudo, e aí existe a dificuldade, às vezes, de passar os fios, existe a dificuldade, né, de ter acesso. Às vezes você encontra um pilar numa parede, no meio de uma parede, que você não esperava que estava ali, e só é só possível de ser mapeado na obra, porque, em geral, esses prédios antigos não têm projetos, né? Não tem projeto de estrutura, é muito difícil de achar. Quando a gente tem um projeto novo, a gente sabe, né? Ele é feito todo para ser ajustado, né? Dentro daquela realidade. Um projeto, quando não tem projeto, um imóvel antigo, por exemplo, para fazer uma reforma, algumas coisas só é possível de se descobrir na hora da obra. Então, são coisas que acontecem, né? Imprevistos que acontecem, que nem esse do pilar, né? Foi até numa cozinha que aconteceu isso, onde a tomadinha ia ficar embutida e eu tive que esconder ela, o fio passar por trás do armário e ela ficou, a tomadinha, dentro do armário, porque não dava para embutir a caixinha por causa do pilar. Então, essas coisas acontecem, né? Isso quando a gente não encontra cupim dentro da parede, que é muito comum também, né? Então, são imprevistos que acontecem na obra que também não tem como planejar. Mas isso não é porque não vai, isso não são coisas que não vão dar certo, isso são ajustadas no caminho, só não são previstas. Então, imagina que se tem imprevisto na obra e a gente precisa ajustar, imagina se não tivesse um planejamento mínimo das coisas que são previsíveis. Aí as coisas ficam realmente muito confusas, muito complicadas, né? Às vezes as pessoas também querem gastar, economizar em algumas coisas, né, que não vale a pena. Alguns tipos de materiais não vale a pena economizar, porque são materiais que não vão ter durabilidade. E às vezes também quer economizar na mão de obra, e a mão de obra acaba, às vezes, estragando materiais até de qualidade. Então, algumas coisas não vale a pena economizar, né? É preciso entender que às vezes é preciso esperar um pouco mais, juntar dinheiro e aí começar direito, né? De começar direito porque não adianta gastar um material de péssima qualidade e a obra não durar nada, né? Por exemplo, alguns tipos de revestimentos, né?
que mancha, alguns tipos de que não são próprios para usar em áreas molhadas, alguns tipos de fio, de caixinha de elétrica, né, que logo dá problema, né. Então, fita isolante que não cola, você gasta 3 rolos e a fita não cola, né. Fita crepe também, às vezes tem fita crepe que é, tipo, um quarto do preço da outra, mas vai ver por quê, não cola, aí você gastou 4 rolos que podia ter comprado uma de boa qualidade. Então são pequenas coisinhas, assim, que não vale a pena. E mão de obra, infelizmente, ela não dá para economizar, né, às vezes a gente precisa contratar uma mão de obra que ela seja realmente eficiente, e muitas vezes a mão de obra eficiente ela é mais cara, né, mas é uma garantia que se tem, né, que vai sair tudo direitinho. E é bom sempre ter acompanhamento na obra, né. E aí existe várias diferenças entre acompanhamento, gestão de obra, visita técnica, então essas coisas são diferentes. Às vezes a pessoa contrata a visita técnica achando que a pessoa está contratando o acompanhamento de obra. Outra coisa importante é quando antes de começar a obra, ficar tudo muito bem definido, escrito, né, registrado, um tipo de contrato, uma proposta, alguma coisa, um documento que realmente defina quais são os serviços que aquele executor vai fazer, né. Ele pode se comprometer, às vezes, de boca, mas na hora do vamos ver, de fazer de verdade, ele não faz. "Ah, onde eu falei que ia fazer isso?". E aí vai te enrolando. "Ah, mas você falou", mas não adianta só você falou. Eu já tive um problema sério com uma obra que eu até coloquei no contrato, mas depois ele disse que não estava escrito isso. Eu falei: "Como não está? Olha aqui", né. E aí queria cobrar o serviço separado, eu falei: "Não, você falou que ia fazer e está aqui, ó". Então e acabou que ele fez de má vontade e o serviço ficou uma porcaria. Então, essas coisas é muito complicado realmente, né, e se não tiver escrito, é pior, né, é muito mais difícil de controlar isso. Então, precisa realmente estar tudo escrito na obra, né. O executor quando vai fazer a obra, ele vai colocar aí você precisa colocar todos os itens, né, que vai quebrar a parede, vai amassar, vai descascar, vai rebocar, coloca tudo, porque um item que não está ali, ele vai dizer que não está e vai cobrar, vai querer cobrar extra. Outra coisa, nunca contrate por diarista. Eu já tive um caso também de um conhecido que estava contratando a diarista do rapaz, o cara ainda botou ele na justiça e o serviço nunca acabava. Quer dizer, esse tipo de coisa não pode acontecer, né, é para dar errado mesmo. Então, o contrato é do serviço, não é de quanto tempo, quantos dias ele vai fazer. Se ele se compromete em fazer aquele serviço, ele tem que se comprometer em um determinado período. Tem que perguntar, pela experiência dele, quanto tempo ele faz aquele trabalho, aquele serviço. E aí, também, durante a obra, por isso que é bom ter um acompanhamento de obra, né, monitorar se ele está levando um dia para fazer determinado serviço, quantos dias ele vai estar levando para terminar o serviço, né. Se ele levou uma parte, um período do dia, né, quantos dias ele vai levar, se ele continuar naquele ritmo para terminar? Será que está dentro do prazo que ele disse que vai terminar? Então tudo isso tem que ser alinhado. A obra realmente não é fácil, né, ela é complexa, dá trabalho de organizar essa turma toda, dá trabalho de organizar esse tempo, dá trabalho para gerir desde o início, né, de contratar as pessoas certas, é difícil às vezes você ter acesso a algumas pessoas que estão sempre ocupadas, né, nunca estão disponíveis, e aí você vai ficando na lista. Então,
tudo isso tem que ser organizado, né? Quando ele vai poder começar, para poder os outros serviços também, quando vai poder começar e ir ajustando e alinhando, né? Para que no final tudo dê certo. Mas o importante realmente é o planejamento inicial, né? Outra coisa é a documentação, né, INSS da obra, né? Sempre bom recolher o INSS da obra, para também não ter problemas futuro, né? Se uma obra, dependendo da obra, também ficar atenta à legislação, porque muitas vezes a pessoa quer fazer ampliação, acha que pode, está tudo certo, e nem sempre, né? Por exemplo, a pessoa tem um espaço livre entre o lote dela e o do vizinho. Aquele espaço livre de acostamento, né? Ele precisa ser respeitado, né? O plano diretor, ele te dá um limite ali de quanto você pode construir afastado do vizinho, né? Então, eu não posso fazer uma obra ocupando esse recuo, né? Esse espaço lateral ou de fundo que está escrito no plano diretor. E às vezes a pessoa tem um espaço generoso até, acha que pode construir, vou fazer um quarto, eu vou ampliar a casa, e na verdade ele não pode fazer isso, por diversas razões. Ou a casa já ocupou um espaço maior do que permitido dentro da legislação, porque sempre tem que ver a legislação atual, né? Ela pode ter sido construída no momento que a legislação era diferente e permitia aquele uso. E aquele uso, como já foi construído, é um uso adquirido. Ele não pode ampliar mais. E aí, se ele quiser fazer uma reforma, ele tem que seguir a lei nova, a lei onde está a lei vigente, né? Então, muitas vezes, esses recuos, né, não podem ser construídos. Então, tem que ficar atento a essas questões também, porque uma denúncia pode embargar a obra, pode criar uma porção de coisa, né? Que até se não tiver um profissional responsável pela obra. Então, são cuidados que precisam ter, né? É, eu fiz aqui uma cola. Bem, eu acho que, de um modo geral, é isso, né? É sempre pensar o que quer ser feito, né? É aquela coisa onde você quer chegar, né? Qual o seu destino final? Qual a sua, o que você espera, né? Do resultado? Porque a expectativa, no final das contas, é como vai ficar, né? Como vai ficar o espaço, como vai, qual a sensação que eu vou ter, né? Como eu vou poder desfrutar, o que vai me trazer de benefício, o que vai me trazer de vantagem, o que vai me trazer de bem-estar, de aconchego, né? Então, isso, no fundo, é o que vai realmente importar em todo o processo. A obra é só uma ponte, né? O projeto e a obra é só uma ponte para se chegar nesse resultado. É um percurso, né? E às vezes tem pedras no caminho, literalmente, né? E isso às vezes desanima um pouco e às vezes traz muito transtorno, né? Às vezes acaba se gastando mais do que se deve, que se podia, e às vezes por causa da falta de um planejamento, essas coisas podiam ter sido evitadas. Então, por hoje é isso. Muito obrigada e valeu. E até mais.